Evangelho de Mateus, capítulo 24. E nós iremos ler os versículos 1 e 2 dessa parte do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Essa é a palavra de Deus. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, lembrando a vocês um pouco do contexto dessa passagem, nós estamos na última semana do Senhor antes da terrível cruz. É a quarta-feira da paixão. Jesus ainda caminhará este dia, caminhará na quinta-feira. Na sexta-feira ele estará sendo, de fato, entregue às autoridades romanas para ser pendurado fora da cidade, no Monte Caveira, em uma maldita cruz. Ele já está totalmente e plenamente consciente daquilo que está esperando. Poucos dias depois, e ele está numa quarta-feira de muito conflito. Como nós acompanhamos nas pregações passadas, era uma verdadeira luta. O Senhor ele estava combatendo e estava se defendendo e atacando contra aqueles que deveriam ser os cabeças da igreja Israel para abraçá-lo, para declará-lo como o Cristo, o Salvador, o prometido de Davi, o Messias, o Senhor do templo, o Filho do Altíssimo, que ao mesmo tempo é filho de Davi, segundo a carne. Porém, o que Jesus recebe é oposição. Uma oposição severa, uma oposição dura, que como nós vimos nos sermões anteriores, o Senhor Jesus Cristo, ele de fato declarou que aquela oposição era o resultado daqueles homens malignos, reprovados e que receberiam o juízo de Deus. E não somente esses homens, os pastores infiéis de Israel, representados nos escribas e nos fariseus, mas também por causa da relação pactual entre Deus e o seu povo, e por que não dizer entre Deus, uma relação pactual entre Deus e a humanidade, mas aqui especificamente falando entre Deus e o seu povo, representado ali em Israel, Jerusalém iria também assim receber as punições pactuais por causa dos seus cabeças, os escribas e fariseus. Como nós vimos nos versículos do capítulo 23, versículo 37, Jesus, ele, como o Senhor, ele levanta um lamento sobre Jerusalém. E ele declara a Jerusalém o seu juízo severo que há de cair sobre Israel, que o nega o seu amor gracioso, negava o seu amor pactual. O amor pactual que Cristo manifestou através dos profetas dele, através dele mesmo, durante os 3 anos de ministério, declarando que queria abraçar Israel e guardar Israel, pois ele era o Messias, ele era o Cristo, o ungido prometido. Mas Israel, representado nos seus cabeças e líderes, negou isso. E o Senhor fez uma promessa dizendo, no versículo 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ou seja, a cidade de Jerusalém, e não só a cidade, mas as províncias ao seu redor, de fato, ficaria um deserto, porque o juízo de Deus cairia sobre Jerusalém e sobre todos os judeus que ali estavam. E como nós vimos na pregação passada, isso de fato aconteceu. Aconteceu no ano 70,
mais ou menos 40 anos após essa palavra do Senhor Jesus Cristo. E Jesus diz: eu vou me retirar de vocês até que cheguem e reconheçam-me como Salvador e digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Uma expressão que foi louvar, que foi a letra, não é? A letra que estava no canto das pessoas que viram Jesus entrando em Jerusalém e o louvaram, o ovacionaram. As crianças também que estavam em Jerusalém, e que era a letra, não era uma novidade, não foi composta essa letra naquele momento, mas era o Salmo 118, versículo de número 26, que falava sobre o Iavé, ou Jeová, Salvador do seu povo, Adonai, Salvador do seu povo. Então, Jesus declarou isso. Essa declaração de Jesus está dentro do contexto do capítulo 24, porque vejam, Jesus estava no templo ensinando. Na verdade, nos átrios do templo, no complexo, num grande complexo de prédios que formavam o templo. Prédios muito bonitos, com pedras bem esculpidas, com ornamentos preciosíssimos, como o ouro. Um complexo de prédios impressionante, que representavam, com o prédio principal, o santuário reconstruído por Herodes. Representava a presença de Deus no meio da igreja e, por isso, por representar a presença de Deus, manifestava a glória do Senhor de modo figurado e, por isso, tanta beleza no prédio. Nós sabemos disso porque, veja que Jesus estava saindo desse complexo de prédios, resumido aqui como saindo, ou Jesus estando saindo do templo, retirando-se do templo, quando os discípulos dele se aproximam dele e começam a apresentar a beleza do templo. Nós sabemos disso pelas passagens paralelas. Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. Veja, Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. Os discípulos, eles estão impressionados, o Senhor está saindo do templo. E aí eles chegam para o Senhor e eles apresentam o templo, a beleza do templo ao Senhor. Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. O texto diz: ao sair Jesus do templo, disse-lhes um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções! Lucas nos dá mais detalhes no capítulo 21, versículos 5 e 6. Lucas 21, 5 e 6. Diz assim: falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Era algo muito bonito ali. Impressionante aos seus discípulos. Jesus estava saindo, se retirando, quando se aproximam os seus discípulos e declaram a ele para lhe mostrar as construções do templo. Versículo 1. Essas belas construções. Especialmente porque eles estavam possivelmente chocados com a declaração de Jesus que Jerusalém ficaria deserta. E isso incluía aquele prédio especial e belo e aqueles prédios que estavam ao redor do santuário. Esse sermão, ele nos fala sobre Deus deixando o templo e descrevendo parte do seu juízo sobre Israel. Esses dois versículos vão nos mostrar isso. Deus deixa o templo e descreve parte de seu juízo. Primeiro é Deus deixando o templo. Veja o versículo 1, ele diz: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quem é que estava saindo do templo? Quem é que estava se retirando?
Quem estava saindo do templo e se retirando era o bendito do Senhor. Era aquele que era o detentor do Espírito de Deus. Era aquele que era Deus verdadeiro, mesmo sendo homem verdadeiro e justo. Quem estava saindo do templo, e não era uma saída normal, mas era uma saída definitiva, como ele havia falado aos seus opositores e aos seus discípulos que ouviram no versículo de número 39, declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui nós temos já a primeira manifestação do juízo de Deus imediatamente sobre Israel. Porque o Deus de Israel, aquele que estava ali sendo representado naquele templo, no meio, o Emanuel, no meio do seu povo, estava agora deixando a sua casa, se retirando dela. E você deve estar pensando, mas o que isso significa para os judeus? Lembre-se que Mateus ele escreve o seu evangelho aos judeus, em primeiro lugar. Cada evangelista ele tem um público-alvo e Mateus ele se interessa em chamar a atenção e evangelizar, especialmente os judeus. E já aconteceu isso uma vez. Essas expressões que Mateus está usando aqui, que Jesus sai do templo, se retira do templo, isso traria e traz em nossa mente o juízo de Deus na época do cativeiro da Babilônia. Lembre-se da profecia de Ezequiel, especialmente Ezequiel capítulo 10. Mais estritamente falando, os versículos de número 18 em diante. O profeta Ezequiel, que já estava sofrendo o cativeiro, que estava em uma das levas que foram conduzidas pelos babilônicos até próximo de Babilônia, ele tem uma visão aterradora. Ele vê o Senhor se retirando do templo. Ele vê a glória de Deus deixando o templo. Ele vê Deus, ele se movendo do meio do seu povo. Um Deus que está com o seu povo, mas não está confinado em um prédio. Um Deus que está saindo daquele prédio tão bonito, o templo dos dias de Salomão, algo que nos deixava muito mais maravilhado, a glória que havia ali no templo original de Salomão. Ezequiel viu aquele momento terrível, quando o Senhor sai de dentro do templo, o Senhor se move. A igreja estava sendo retirada de Jerusalém, levada cativa, deixados só os pobres. E Nabucodonosor ele viria para destruir toda a cidade de Jerusalém, destruir o templo, o primeiro templo de Salomão, deixar toda a cidade vazia, deserta, só com os pobres, e destruir a casa de Deus, não deixar pedra sobre pedra. Leia isso em sua casa, Ezequiel capítulo 10. Mateus ele está escrevendo, mostrando-nos claramente que Jesus ele está cumprindo uma consequência de juízo pelo fato de Israel cair em suas idolatrias, a idolatria de fato dos seus líderes, que não era mais uma idolatria por deuses estranhos, não era mais a idolatria por Baal, por exemplo, como foi nos tempos de Ezequiel, de Jeremias, quando o Senhor de fato castiga a igreja, destrói Jerusalém, destrói o templo, mas aqueles homens passaram a adorar a si mesmos, passaram a adorar as suas posições eclesiásticas, as suas posições dentro da igreja. Passaram a amar somente a si e não ao seu Senhor. Estavam tão religiosamente ligados à sua própria religião e posição que eles de fato negaram o Cristo e o Evangelho do Cristo. Resistiram o Cristo ao ponto de Cristo,
que é Jesus deixar a casa do seu pai, que era representada ali naquele templo, fazendo assim o juízo de Deus se manifestar. Deus está deixando o templo, porque Jesus está deixando o templo. Está se cumprindo o juízo de Deus. Ezequiel viu isso e provou isso. Jeremias com mais contundência. Jeremias viu a casa de Deus sendo queimada. A destruição. O templo que era muito, louvado nos tempos dos profetas Jeremias e Ezequiel, como também estava sendo admirado demais pelos judeus nos dias de Cristo. Os seus próprios discípulos não estavam entendendo, estavam vendo a glória do prédio. E os judeus daquela época se orgulhavam do templo. Mas o Senhor do templo está se retirando dele. Nós devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Muitas vezes nós somos conduzidos a estarmos fixados, presos a uma religião meramente externa, uma religião de prédios grandes, uma religião de templos suntuosos, com material de primeira, com cadeiras de primeira, com som de primeira, com um púlpito lindo. Veja a realidade da dita igreja dos nossos dias, como as pessoas de fato querem apresentar poder na terra, como elas querem apresentar prédios bonitos, bem construídos, grandes, mas resistindo a Cristo porque resistem ao evangelho da graça soberana de Deus. Idolatrando não estátuas, não imagens, mas idolatrando o poder, idolatrando as posições eclesiásticas, idolatrando e confiando nessas coisas como o maior bem de suas vidas. E por causa dessa idolatria, negando o Cristo, o Salvador, porque negam o Evangelho do Senhor. Aconteceu isso com os judeus. Eles tinham tudo, como Paulo disse. Eles tinham as alianças, deles eram os patriarcas, deles descendia o Cristo segundo a carne, mas o que é que eles fizeram? Eles negaram o Senhor e o juízo de Deus veio sobre eles. O Emanuel está saindo do templo. Não adianta você ter prédios bonitos, não adianta você ter pompa religiosa grande, não adianta isso. Se o evangelho da graça de Deus não está sendo respeitado, o Cristo do evangelho não está sendo respeitado e adorado e querido e amado. E o juízo de Deus está nesses lugares onde essas coisas acontecem. Pode ter prédio bonito, mas se não tem o Cristo Todo-Poderoso sendo anunciado nos seus púlpitos, é uma religião oca e que o Senhor destruirá, mesmo que tenha o seu nome nessa religião, nessa denominação, o Senhor destruirá. Ele não fica em prédios bonitos. O juízo se manifesta. Cristo está saindo. Veja a reação do Senhor, versículo 2. Ele diz: não vedes tudo isso aqui? Ou seja, preste bem atenção, olhe todas essas coisas. Veja, não é bonito? Vocês estão impressionados? Não é? Veja, pedras bem talhadas, coisa, ó, primeira. Ouro, bronze, coisas lindas. Está vendo tudo isso aqui? Em verdade, o Senhor ele deu uma declaração solene. Em verdade, eu digo para vocês, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Que chocante, hein? Será tudo destruído.
virá o meu juízo. Não só a cidade será destruída, arrasada, mas o templo será destruído. O próprio Jesus, ele falou uma vez, ele disse, eu destruirei esse templo e reconstruirei em 3 dias. Ali ele estava usando o templo como uma ilustração da sua obra de morte e ressurreição, que de fato ele cessaria o trabalho ali do templo. Aqui ele fala do templo literal mesmo, aquelas pedras montadas uma sobre a outra, bonita, que representavam a casa de Deus. Não vai ficar nada. Isso mostra, meus amados irmãos, o juízo de Deus sobre aquela religião que negou o Cristo. Isso mostra que Deus ele não está preso a prédios, a instituições religiosas de homens que o negam, porque negam o Cristo. Você pode dizer que faz parte de uma igreja, você pode dizer que faz parte de uma religião, mas se o Cristo Todo-Poderoso, que é Jesus, não está sendo honrado, sua religião, sua igreja, sua denominação, você será destruído. O Senhor, ele mostra, não ficará pedra sobre pedra. Isso nos faz ver o futuro. Aqui o Senhor Jesus, ele começa uma série de sermões escatológicos. São 5 grandes sermões no capítulo 24 e capítulo 25. São 5 grandes sermões que o Senhor está começando aqui. E nesses sermões ele vai falar da destruição de Jerusalém, e nós já vemos isso aqui, ele já deu a declaração no capítulo 23, mas aqui ele já mostra que o templo será destruído. Depois ele fala sobre a sua segunda vinda gloriosa, quando ele de fato trará o juízo na terra, como nós lemos no Salmo 110, o Senhor Deus colocará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. E ele fala no capítulo 24 e 25 sobre o juízo do Senhor, quando o Senhor chamará anjos e homens para assim prestarem contas diante dele, onde ele irá separar bodes de ovelhas, onde ele irá de fato recolher o trigo no celeiro e irá pegar a palha com a sua pá e tocar fogo, onde ele vai recolher a sua igreja eleita, separando-a do joio do mundo. Nesse capítulo 24 até o capítulo 25, teremos 5 exposições, quer dizer, teremos 5 sermões do Senhor, 5 sermões que ele falará desses 3 pontos. E ele mostra que o seu juízo começa na casa de Israel. Aí você para pensar, né? Que Jesus é esse? De fato, este é o Cristo que nós temos revelado nas Escrituras. Especialmente o Cristo dos Salmos. Quando você lê os Salmos, como nós lemos o Salmo 110, você vê que os Salmos apresentam um Cristo que ele destrói as nações com o cetro do seu poder, Salmo 2, por exemplo. Que ele é um Cristo que está em campanha e batalha, que enche a terra de cadáveres, que de fato esmaga crânios. Um Cristo que não tem diplomacia com seus inimigos. Um Cristo que não combina com um cristianismo politicamente correto, mas que é um Cristo cantado pela igreja, adorado pela igreja, e que a igreja ama e nele tem esperança. Esse Cristo está falando aos seus discípulos: eu vou destruir todos esses prédios. É claro que não foi um raio que caiu do céu e destruiu o templo. Nós sabemos, se você estudar a história, no ano 70, os exércitos romanos chegam, cercam Jerusalém
e destroem a cidade. Eles destroem o templo. Eles queimam o templo. Eles saqueiam o templo. Eles só deixam as bases do templo que hoje está lá em Jerusalém, conhecido como o Muro das Lamentações. Foi-se a glória de Israel ali naquele momento que Cristo saiu do templo. Ali Deus sai do templo. E na cruz ele torna ineficiente todo esse simbolismo representado no templo. Ele torna, de fato, caduco todo o sistema sacerdotal, cerimonial que o Senhor havia estabelecido no Antigo Testamento para pregar sobre ele, para que Israel pudesse abraçá-lo, amá-lo, beijá-lo e não ser destruído por ele. O Israel rebelde e o mundo rebelde. Esse é o Cristo que vem com juízo sobre os homens que o negam. Os judeus eram o seu povo segundo a carne, e claro, Deus, ele não rejeitou todo Israel. Nós sabemos que dentro de Israel há os seus eleitos, há os eleitos de Deus. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Em Israel, há judeus que serão levados pelo Pai a Cristo, como naquele momento, tanto no Antigo Testamento, aqueles que esperavam no Senhor, quanto no Novo Testamento, quando Cristo, ele de fato, Deus, ele encarnou e ele se fez carne em Jesus, e ali muitas das ovelhas perdidas da casa de Israel foram ajuntadas em seu aprisco e ali o adoraram. Nós vemos os discípulos todos que eram judeus, os apóstolos eram judeus, a primeira igreja cristã ali em Jerusalém era composta majoritariamente, a maior parte de judeus. Só depois a igreja ela ingressa para o campo dos gentios, dos não-judeus, para cumprir a promessa de Deus a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E assim o Senhor, ele cumpriu a sua palavra, Deus ele veio, e esse Senhor Jesus Cristo é aquele que vem para trazer juízo sobre judeus e gentios, mas começando por Israel. Quando seus discípulos no ano 70 vissem Jerusalém sendo rodeada, cercada, e vissem no processo, porque foi um processo longo entre o cerco e a destruição do templo, todo o desespero, e a história, a tradição da igreja diz que antes das tropas, das legiões romanas chegarem, o Senhor usou profetas, porque nessa época havia profetas, para avisar os cristãos que saíssem de Jerusalém e fossem para Pela, uma cidade mais abaixo, porque grande seria a destruição, cumprir-se-ia as palavras que Jesus havia falado. E os cristãos, segundo a tradição, desceram de Jerusalém, os que ficaram a igreja em Jerusalém, saiu de Jerusalém e foi para Pela, e de lá se dispersou. O Cristo que nós servimos, ele não é um bonachão, mas o Cristo que servimos, ele tem uma espada em sua mão, ele tem uma vassoura, ele tem uma pá, ele corta, um machado, e espada também, mas o machado posto à raiz da árvore. Onde ele vai, de fato, cortar todas as árvores que não produzem frutos. Onde ele vai recolher toda a palha. Onde ele vai tirar o joio do meio do trigo. E onde ele vai queimar em fogo inextinguível. Veja que o juízo está aqui. Cristo é um Cristo de juízo. Os homens precisam entender isso. O nosso Cristo está vindo com juízo, com fogo consumidor, para destruir aqueles que o resistem, assim como ele destruiu e de fato dispersou todo Israel incrédulo.
Por isso, devemos tomar muito cuidado, você deve tomar muito cuidado em que tipo de cristianismo você está. O que é que de fato você honra? Cristo ou a sua religião? Cristo ou a sua denominação? Cristo ou você mesmo? E o modo de você saber se está honrando Cristo mais do que qualquer outra coisa é o quanto o Evangelho de Cristo é importante para você. É o quanto o Evangelho de Cristo tem valor na sua vida. É o quanto o Evangelho de Cristo, de fato, é a sua comida e a sua bebida. Porque se você tem consideração pelo Evangelho de Cristo, você tem consideração pelo próprio Cristo. Porque não há como distinguir entre Cristo e o seu Evangelho. Onde Cristo está, o seu Evangelho puro está. Onde o seu Evangelho puro não está sendo pregado ou vivido, o Cristo não está lá. Assim como no templo não haveria mais sentido aquele prédio bonito. Porque a liderança da igreja havia negado o Senhor. E Deus deixa o templo e já está descrevendo o seu juízo. Juízo, o Senhor se retira do templo. Juízo vindouro. O Senhor iria destruir o templo, acabar com o culto judeu que não valeria mais nada, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Seria o princípio das dores, de modo mais claramente apresentado aos judeus e a nós, como nós veremos nos sermões que seguirão. Meu querido, minha querida que está ouvindo essa pregação, você de fato ama Cristo? Você de fato está servindo a Cristo e tendo a Ele como sendo o Deus Todo-Poderoso de sua vida? Ou você está impressionado com a sua religião? Ou você está contente com os prédios de sua igreja ou denominação? Ou você está contente consigo mesmo e se satisfaz de si mesmo, não dando importância alguma de estar ligado a Cristo, mediante a verdadeira fé nele, e unido ao seu corpo, aos seus discípulos, que são aqueles que pela graça de Deus o adoram em espírito e em verdade e o seguem, seguindo o seu evangelho. Qual é a sua situação? O juízo de Deus, ele começa dentro do seu povo. O juízo de Deus começou com Israel. O juízo de Deus começa conosco. Nós sabemos que o Senhor não abandona a sua igreja eleita, sabemos disso. Mas nós sabemos que Deus, ele visita com juízo o povo do pacto. A sua igreja, sim, visível, que compõe todo o povo do pacto visivelmente apresentado. Mas a igreja eleita, que está dentro do pacto, o Senhor não a abandona. O Senhor a castiga, o Senhor a disciplina, o Senhor a corrige, o Senhor a ama de modo salvador. E a sua igreja, em um modo geral, o povo do pacto, o Senhor faz a mesma coisa, mas entra num juízo mais severo. Que igreja você faz parte? A igreja eleita, onde espera o Messias, o ama de todo o seu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento, e que tem a sua palavra acima de tudo, e a Ele como tudo, ou somente uma denominação, uma igreja de nome, onde números de membros, poder político, prédios numerosos e suntuosos é o mais importante para você. Não pense como os judeus. Não fique iludido como aqueles discípulos que não entendiam tanto o evangelho, amavam o Senhor e com certeza seguiram o Senhor.
que estavam olhando os prédios e o templo. Mas olhe para o Cristo. Tendo Cristo, temos tudo. Pode faltar prédio, veja, nós não estamos num prédio. O juízo de Deus veio e está vindo sobre as nações, está nos separando fisicamente, mas nós estamos adorando o Senhor, porque nós somos agora o templo de Deus, o Espírito Santo está em nós. Nós não precisamos de um prédio em si. O prédio é bom. Nós podemos adorar o Senhor face a face, por meio de Jesus, lá no Santo dos Céus. Então, veja aqui, o Senhor nos ensina em meio a essa pandemia o seu juízo sobre as nações. O Senhor chega até mesmo a impedir-nos de estarmos juntos em um lugar só para adorarmos, para nós aprendermos que não é num lugar que nós adoramos, não é um lugar que santifica o nosso culto, mas o que santifica o nosso culto é estarmos em Cristo e unidos a Cristo e vivendo Cristo. Santifica é o Senhor com o seu sangue, que nos redimiu, nos lavou, nos santificou e nos fez seu povo, não um prédio. Eu pergunto a você, o que é mais importante para você? Servir a Cristo? Ou servir uma religião, uma denominação sem Cristo, porque não tem o evangelho da graça de Deus em Cristo sendo pregado, você não está sendo disciplinado conforme esse evangelho, não está sendo exortado, estimulado, cuidado conforme esse evangelho. Porque Cristo foi negado por essa denominação ou igreja. Os judeus sofreram juízo. Muitos cristãos estão sofrendo juízo. A começar porque Cristo não está no templo mais. Deus não está no templo de pedra. Deus não está ali. Jesus saiu do templo, se retirou, seu juízo, e Jerusalém foi destruída. O Senhor foi fiel, o Senhor cumpriu sua palavra. E por isso você viva para o Senhor, e por isso você esteja com o Senhor Jesus Cristo servindo de todo o coração, toda a alma, todo o seu entendimento. Por isso que você valorize Cristo e o seu evangelho, e a igreja de Cristo, e não pedra sobre pedra, porque essas coisas queimarão, não ficarão uma sobre a outra. O Senhor Jesus, ele vem. Seu juízo está caindo sobre a terra, nos ensinando que essa vinda está próxima. A pandemia é uma delas. Não é a primeira e não será a última até a volta do Senhor. Mas o Senhor está mostrando e o Senhor nos chama a servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.